Academia Paraibana de Letras apresenta o livro falado. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, emenda cidadã. Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Livro desta edição, Guriatã, um cordel para menino. Autor, Marcos Acioli, apresentado pela acadêmica Neide Medeiros Santos. A professora Neide Medeiros Santos é uma mulher branca de cabelos castanhos, está vestindo uma blusa na cor preta de mangas compridas, calça na cor bege e usa um colar feito em crochê no formato de flores. Está sentada em um banco de concreto no formato de livro aberto, pintado de branco e com as frases escritas na cor preta. A tarefa de viver é dura, mas fascinante, de Ariano Suassuna. E há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto. É não ter o que comer na terra de Canaã, de José Américo de Almeida. Esses escritores ocuparam a cadeira de número 35 da Academia Paraibana de Letras. O banco está colocado no jardim da academia, que tem o formato de L, rodeado de grama, árvores, flores e 10 bustos de personalidades da cultura paraibana. Ao lado direito do banco, há uma placa onde lemos Jardim de Academos. Marcos Acioli, um poeta nordestinado. Quem foi o poeta que respirava poesia e se autodenominava um poeta nordestinado? Seu nome completo é Marcos Moraes Acioli. Nasceu no Engenho Laureano, em janeiro de 1943, pertinho da cidade de Aliança, região da Mata Norte de Pernambuco, terra de cana-de-açúcar, de guriatãs de coqueiro. Guriatã é um pássaro cantor que habita as terras canavieiras. Acioli faleceu em 21 de outubro de 2017, na ilha de Itamaracá, Pernambuco, aos 74 anos. Deixou vários livros de poesia, de literatura infantil, peças de teatro e trabalhos inéditos. O termo nordestinados mereceu do poeta a seguinte explicação: o neologismo nordestinados, que inventei no singular e usei no plural, deixa de ser uma espécie para se tornar um gênero. Nordestinados somos todos nós, nordestinos, brasileiros, latino-americanos, porque o Nordeste é a própria condição de nossa América. A região da Mata Norte, onde o poeta nasceu, também se caracteriza pelas cantorias, pela presença de violeiros e pela literatura de cordel. Foi neste ambiente mágico e encantado que o poeta passou a infância. Até completar 10 anos, Acioli morou com o avô materno, José Pedro Bezerra de Melo, no Engenho Laureano. Com a morte do avô, mudou-se para o Recife. Estudou no Colégio Americano Batista, depois cursou Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Fez mestrado em Teoria Literária na UFPE, onde foi professor de literatura no curso de Letras. Exerceu várias funções ligadas à cultura do estado de Pernambuco, entre elas a de presidente do Conselho Estadual de Cultura. Pertenceu à Academia Pernambucana de Letras. Considerava o título que lhe davam de poeta mais importante do que o de advogado e professor. Escreveu mais de 20 livros de poesia. O título de seu primeiro livro já preconizava seu destino, Cancioneiro, publicado em 1968. O segundo, Nordestinados, 1971. O terceiro, Xilografia, 1974. E o quarto, ainda dentro da temática da literatura popular nordestina, foi Guriatã, um cordel para menina, em 1980. Este livro recebeu o prêmio Fernando Quinaglia, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, e o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Latina América, seu grande livro de poesia, é um poema épico, uma espécie de canto geral de Pablo Neruda,
ou Os Lusíadas de Camões. Se nos seus primeiros livros, o Nordeste e o povo nordestino era o foco principal, em Latinoamérica, o grande personagem é o continente americano e seus heróis. O poeta levou 20 anos escrevendo essa obra de mais de 600 páginas. Ali estão presentes todas as Américas. O livro Buriatã, um Cordel para Menino, direcionado para o público juvenil, traz uma grande contribuição para a literatura infanto-juvenil brasileira, de forma especial para a literatura nordestina. É um longo poema formado por 91 pequenos poemas e cada poema recebeu a ilustração do xilógrafo Dila. A capa contém uma linogravura de Dila e mostra um menino louro e o pássaro Buriatã em um galho de árvore. A cor da capa é ocre. A contracapa apresenta uma foto de Marcos Accioli. Este livro já teve várias edições. Justifica-se a escolha da primeira edição, da editora Brasil América, pela fidelidade ao texto poético e boa distribuição das ilustrações. Outras edições posteriores incorreram em alguns erros. O livro conta a história de dois meninos, Sucrã, o louro, e Leonan, moreno claro. Eles passaram a infância no engenho laureano. Os nomes dos personagens, que soam estranhos, são, na realidade, Marcos e Manuel, grafados de trás para frente. Os poemas retratam as proezas e andança dos meninos pelos canaviais, a presença constante do pássaro Buriatã e dos mitos populares e eruditos. Pode-se dizer que o Nordeste está retratado neste livro por inteiro e de maneiras diversas, através das cantorias, dos folhetos de cordel, das lembranças afetivas, da descrição da vida simples do povo. A respeito das ilustrações de Dila, elas merecem uma explicação. O artista utilizou a técnica da linogravura, uma espécie de xilogravura, mas com material feito de borracha vulcanizada. Os cordelistas utilizam a xilogravura para ilustrar seus textos. Geralmente aparece nas capas dos folhetos. A partir da década de 40 do século XX, começou a figurar não só nas capas, mas nas páginas internas dos poemas. Muitos xilógrafos faziam seus tacos usando madeiras leves, como burana, cedro, pinho, cajá. O gravador Dila, natural de Pernambuco, foi o primeiro a usar matrizes de borracha vulcanizada, inaugurando a linogravura do cordel. As xilogravuras ou linogravuras funcionam como carimbos. Antes da leitura do livro, é bom observar os elementos que antecedem os poemas e outros que aparecem após os poemas. São as epígrafes, a dedicatória e as notas explicativas. Esses elementos são chamados de paratextuais. Dão orientações para melhor compreender o livro. As 3 epígrafes são, respectivamente, de Frei Tito de Alencar, Gabriel Garcia Marques e João Guimarães Rosa. Todas estão relacionadas com a dor da morte ou de uma partida inesperada. A dedicatória é para a mãe do poeta, Eunice, que ajudava o filho a escrever poemas. É uma homenagem à sua genitora. As notas explicativas que aparecem nas últimas páginas esclarecem não somente a gênese do livro, mas o próprio fazer poético de Marcos Accioli e seu envolvimento com a cultura popular. Os poemas do livro Buriatã, um Cordel para Menino podem ser divididos em vários momentos. Aqueles ligados à cantoria, como o Toada da Lagoana, do Desafio, os poemas dialogados, em que o Buriatã de Coqueiro conversa com Sucrã e Leonan, entre eles, da volta de Buriatã, do retorno de Buriatã, e os poemas independentes, que são de grande expressividade lírica, a exemplo do Trem de Ferro. Com esta obra, o poeta tentou recuperar a infância através de um texto, que é a junção do lírico com o épico dramático. Este último se evidencia pela presença constante da morte, representada pela voz do pássaro Buriatã. Aliada a tudo isso, o poeta reúne o popular ao erudito.
O guriatã de coqueiro é um pássaro muito comum do Nordeste. Tem o dorso negro azulado brilhante, com a ponta das asas castanho claro. O lado inferior é amarelo e na fronte traz uma mancha também amarela. É apreciado pelo canto mavioso e pelo poder de imitar pássaros. Para uma melhor visualização, esta pequena tela retrata um guriatã de coqueiro. Seria cansativa uma análise detalhada dos 91 poemas, mas é possível selecionar aqueles que são considerados mais expressivos para uma demonstração da poética de Marcos Accioli na literatura nordestina. Foram selecionados 2 poemas do livro Guriatã, um Cordel para Menino, da Toada Alagoana e do Trem de Ferro, e 2 estrofes do folheto Viajação Saruê, do poeta paraibano Manuel Camilo dos Santos. Toada alagoana é uma modalidade de cantoria que apresenta estrofes de 9 versos, sendo 6 de 7 sílabas e 3 de 3 sílabas poéticas. Pode-se dizer que Accioli se inspirou no folheto de Manuel Camilo dos Santos, paraibano de Guarabira. Foi um poeta popular, violeiro, repentista, cantador e tipógrafo. Viajação Saruê foi teatralizado e representado pelo autor paraibano Edilson Dias Fernandes. Também foi transformado em filme dirigido pelo cineasta Vladimir de Carvalho. A leitura de 2 estrofes do poema Toada Alagoana e 2 estrofes do folheto de Manuel Camilo dos Santos comprovam as afinidades entre os 2 textos. Então, primeiramente, eu vou ler aqui da Toada Alagoana. Bela ilha, maravilha, nunca pensei fosse assim. Em vez do rio, corre o mar. Ai, navio, soca de cana e capim, não tem espaço nem tempo, mas o vento se faz brisa e sopra. Barreiras de rapadura, calda pura, catolé, coco dendê, pão de ló, bolo de massa, uva passa, bolo de rolo e manoê. Bela ilha, maravilha, terra de São Saruê. Agora, um trechinho do folheto Viajação Saruê, de Manuel Camilo. O povo em São Saruê, tudo tem felicidade. Passa bem, anda decente, não há contrariedade. Não precisa trabalhar e tem dinheiro à vontade. Lá eu vi rios de seda, barreiras de carne assada, lagoas de mel de abelha, atoleiros de coalhada, açudes de vinho do Porto, montes de carne guisada. Quanto ao local escolhido pelos poetas, São Saruê é uma ilha encantadora, um lugar cheio de venturas, onde impera a felicidade e a fartura de comida, ninguém passa fome. Accioli cita comidas típicas da zona canavieira, como o manoê, que é um bolo feito com massa de mandioca, leite de coco e ovos. Vem enrolado em folhas de bananeira e é vendido nas feiras das cidades da região da Zona da Mata Pernambucana. Manuel Camilo dos Santos se detém em apresentar comidas mais sertanejas, barreiras de carne assada, atoleiros de coalhada, montes de carne guisada. Do litoral ao sertão, a fartura de comidas denota a maravilha do país de São Saruê. O poema do Trem de Ferro, conforme a explicação do poeta Marcos Accioli, é autobiográfico. Está relacionado com a morte do avô Dedé. O avô José Pedro, chamado carinhosamente de Dedé pelo neto, dirigia-se para o Recife e infartou e morreu na estação de trem na cidade de Aliança. Justifica-se assim o tom plangente e choroso dos versos do poema. Seguem-se 2 estrofes. Quem grita na noite? Não vejo ninguém. É o eco do grito, do apito do trem. É a boca da noite que grita também. É o eco do eco que soa no além. Quem grita na noite? Não grita ninguém. É o trem dos fantasmas nos trilhos sem trens. É a voz do dormente que às vezes contém o grito da vida que a morte detém. O poema do Trem de Ferro é formado por um refrão que se repete 5 vezes e 5 estrofes com 7 versos em redondilha maior. Refrão é a recorrência regular de um ou mais versos que se repetem ao longo do poema. É muito usado pelos poetas populares. Tem um papel rítmico importante.
facilita a memorização. Redondilha maior é a estrofe formada por 7 versos e apresenta 7 sílabas poéticas. É recorrente na poesia popular. O conjunto de versos do poema do Trem de Ferro, distribuído em 5 estrofes e 5 refrões, ordena-se de forma simétrica, dando a impressão de um trem com vários vagões encaixados verticalmente. As estrofes seriam os vagões que conduzem as pessoas ou mercadorias, e os refrões, os elos que ligam um carro a outro. Muitos outros poemas do livro Guriatão Cordel para Menino já foram utilizados como dramatização em sala de aula, entre eles os 2 aqui apresentados. Este livro é uma demonstração da riqueza da literatura e da cultura nordestina, em especial do gênero cordel, que merece ser mais divulgado nas escolas. O livro falado. Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras Tânia Silva, produção e direção José Vieira Neto, arte gráfica e finalização Alexandre Magno.